Olá, meus irmãos, que a paz esteja com todos vocês, que Deus possa estar abençoando a tua casa, abençoando a tua família. Hoje é um dia de bênção, de vitória para nós. Nós estamos estudando sobre o livro de Apocalipse. Deus tem revelado a tua palavra para nós. Nós estamos orando, consagrando para que Deus possa estar abençoando as nossas vidas. E eu quero que você que está aí nos assistindo, você possa entender aquilo que Deus tem falado nesses últimos dias. O livro de Apocalipse, ele está hoje se cumprindo sobre nós. Nós temos visto, nós temos presenciado tudo que tem acontecido, você tem presenciado o que tem acontecido hoje no mundo, o que tem acontecido hoje no meio da humanidade. Será que você tem entendido aquilo que Deus está falando? Será que você tem compreendido aquilo que Deus está falando hoje no meio do povo de Deus? Olha o que está acontecendo, nós acabamos de passar por uma pandemia, onde muitas pessoas morreram, muitas igrejas fecharam. Nós estamos passando agora por tantas coisas em nossas vidas, tantas violências. Olha para o nosso lado para você ver, Deus está querendo falar algo, Deus está querendo falar com a igreja, Deus está querendo falar algo, anunciar algo, mas tem muitas pessoas que não têm ouvido a voz de Deus. Que você que está aí, você possa entender isso, que Deus possa tocar no teu coração, que você possa entender a mensagem de Deus. E esta noite eu estava orando, e Deus falou muito comigo sobre o livro de Daniel, que é um livro profético, que é um livro também que você lê ele, você vai ver que ele tem muito a ver com o livro de Apocalipse. Deus está chamando você, Deus está chamando nós, para que nós colocarmos a nossa vida diante dele e fizer um propósito de oração. A igreja precisa orar. Nós vamos falar sobre Daniel, um homem que orava 3 vezes ao dia. Você precisa orar, clamar ao Senhor. A igreja tem parado de orar, de buscar, não orar de qualquer maneira, mas uma oração sincera. A Bíblia diz que Daniel tinha uma janela, e dessa janela ele orava 3 vezes ao dia em direção a Jerusalém. Você precisa, a tua oração, ela tem que ter um alvo. Aquela janela de Daniel, ela tinha um alvo, ela direcionava para Jerusalém. Você precisa direcionar a tua oração, para que você possa entender o que eu gostaria de estar lendo aqui. Hoje, nós vamos para o livro de Daniel, capítulo 5. Depois nós vamos voltar para as trombetas de Deus, nós temos falado sobre ela, mas hoje Deus disse para ministrar sobre isso, na vida das pessoas que estão precisando. A Bíblia vai falar sobre um rei que chamava Beltsazar. Dobra a tua atenção sobre este rei. Esse rei era filho de Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia. E você sabe que quando a Bíblia fala sobre a Babilônia, em Apocalipse nós vamos falar sobre ela. Nós vamos falar sobre essa grande Babilônia que tem entrado, invadido muitas pessoas, tomado conta de muitas vidas. Esse mesmo Babilônia, esse mesmo Nabucodonosor é o mesmo que fez uma estátua e que todos teriam que se prostrar diante dessa estátua. Foi esse mesmo Nabucodonosor que um dia Deus humilhou ele ao ponto dele comer junto com os animais. Mas a Bíblia diz que esse Nabucodonosor teve um filho que chamava Beltsazar, e a Bíblia diz que um dia ele resolve fazer um banquete e reunir mais de 1000 homens, e a Bíblia diz que eles começaram a brincar com as coisas de Deus, porque eles trouxeram os utensílios do templo do Senhor, aquilo que era santo, aquilo que era sagrado. Eles trouxeram e começaram a beber seus vinhos, eles começaram a se divertir. E o pior de tudo, eles começaram a louvar, a Bíblia diz, os deuses de ouro, prata. Eles começaram a se divertir. Por que eles faziam isso? Porque eles tinham uma memória curta. Beltsazar tinha uma memória muito curta. Ele tinha esquecido de tudo que o pai dele tinha passado. Ele tinha esquecido de todas as coisas. Hoje nós estamos vivendo o dia de muitos Beltsazar, que tem esquecido das coisas que Deus fez por ele. Está brincando, está se divertindo, achando que Deus não é juiz, achando que Deus não vai punir. Tem muitas pessoas que estão como Beltsazar, brincando com as coisas de Deus, brincando com as coisas do Senhor, pararam de orar, de buscar a Deus. A Bíblia diz que de repente, quando eles estavam na festa, brincando, se divertindo,
a Bíblia diz que de repente surgiu uma mão. E a Bíblia diz que daquela mão, ela começa a escrever na parede, e o dedo começa a escrever na parede. A Bíblia diz que aquela festa para, um olha para o outro, ninguém entende nada, ninguém compreende nada, o pavor entrou no meio daquela festa. O pavor entrou no meio daquela festa. Eles começam a tremer, a Bíblia diz que o joelho dele batia um no outro, ele estava apavorado, ele estava assustado. Sabe por que ele estava assustado? Porque ele não conhecia, não entendia o que aquela mão escrevia, não sabia muito menos o que era aquela mão. Hoje existe assim pessoas. Deus tem falado, a palavra de Deus está escrita, Apocalipse está se cumprindo na terra, mas tem muitas pessoas que estão apavoradas, não estão entendendo, como o que aconteceu agora no Rio de Janeiro, como tem acontecido as guerras. Tem muitas pessoas que estão apavoradas. Por quê? Porque elas não entendem aquilo que está escrito na palavra de Deus. Elas não entendem aquilo que está escrito. Qual que é o problema dessas pessoas de Beltzazar? Eles não oram, eles não buscam, eles não têm uma vida de oração. Então, quando vem uma tragédia, quando acontece algo, essas pessoas ficam apavoradas. Elas não entendem o dedo de Deus, o que Deus escreveu. Não entendem a palavra de Deus. Você está me compreendendo? Existem muitas pessoas que se dizem que são de Deus, mas estão apavoradas, os joelhos estão tremendo, estão com medo. Num momento desse, se você é uma pessoa de oração, eu vou te mostrar aqui. Porque a Bíblia vai dizer que quando ele está tremendo, a Bíblia diz que a mãe dele, a avó dele, perdão, a rainha, que conhecia Nabucodonosor, ela diz: filho, não tem problema não, para de tremer, porque aqui no teu reino tem um homem, e esse homem tem um espírito excelente. Quem sabe quem era esse homem? Daniel. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, ele tinha uma janela, um quarto dele tinha janela, e essa janela era direcionada para Jerusalém. Daniel 3 vezes ao dia, ele ia orar. Se você ler no capítulo 6, a Bíblia diz que Daniel ele vai para a cova dos leões, porque ele orava, mas Deus livrava ele da cova dos leões. Quem tem uma vida de oração, quem tem uma vida com Deus, quem tem um espírito excelente, entende aquilo que Deus faz, compreende aquilo que Deus faz. Tem muitas pessoas que no momento de luta, de prova, no momento que ela passa dificuldade, ela apavora. Talvez você que está me assistindo, você está passando por isso. Aqui a Bíblia diz que Daniel, ele orava, ele tinha uma janela, e a janela ia direto para Jerusalém, e 3 vezes o dia ele orava. A oração dele tinha uma direção, a oração dele tinha um objetivo, ele confiava em Deus, ele acreditava em Deus. No meio de tudo isso aqui, ele não parou de orar. A Bíblia diz que aquela rainha, ela vai dizer: olha, rei, aqui no teu reino tem um homem. Isso significa o quê? Ele tinha sido esquecido. Ninguém lembrava de Daniel. Lembravam de Daniel só quando as coisas ficam difíceis. Mas Daniel nunca deixou de orar. Daniel nunca deixou de buscar. Daniel nunca deixou de orar 3 vezes. Mesmo quando foi decretado que ninguém poderia buscar a outro Deus, a ninguém, a não ser o rei Dário, no capítulo 6. A Bíblia diz que Daniel foi para o teu quarto. Ele foi para o teu quarto e foi orar. E a Bíblia diz que naquele momento, aqueles homens pegam Daniel e levam ele e jogam na cova dos leões. Só que aquele que é de oração, aquele que tem uma vida com Deus, ele não tem medo, nem muito menos dos leões. Porque ele sabe que Deus está no controle de tudo. Ele sabe que Deus está no controle. Daniel não estava na festa de Beltzazar. Daniel não estava participando da festa de Beltzazar. É isso que eu quero dizer para você. É isso que Deus quer alertar hoje você, alertar a igreja, alertar as pessoas. Muitas pessoas estão na festa de Beltzazar, brincando com as coisas de Deus. Temos visto tantas coisas acontecer hoje, estamos vendo tantas tragédias acontecer hoje, e muitas pessoas estão na festa de Beltzazar. Mas a Bíblia diz que naquela festa, aquela mão começa a escrever. E a Bíblia diz que quando Daniel chega, a Bíblia diz que Beltzazar olha para ele e diz: eu fiquei sabendo que você
esteve com meu pai e você interpretava sonhos, interpreta as coisas de Deus. Eu quero que você interprete aquilo que está escrito. A Bíblia diz que Daniel começa a pregar a Beltesazar. Daniel diz, olha, realmente eu estive ali, realmente eu participei, eu vi tudo. Inclusive eu vi o que o seu pai fez quando ele se exaltou. E ele entendeu que é Deus que domina todos os reinos. E quando ele se exaltou, Deus fez com que ele comesse capim junto com os animais. Aí diz, Daniel vai falar para ele, e você sabia disso. E você viu tudo isso. Você presenciou tudo isso, Beltesazar. Mas você não temeu a Deus. Você presenciou todas essas coisas. Mas você perdeu o temor no teu coração. E você pegou os utensílios da casa de Deus e começou a brincar. Você começou a brincar com aquilo que não é para brincar. Você começou a brincar com aquilo que não era para brincar. Então essa mensagem é para muitas pessoas hoje que estão dentro da igreja. Muitas pessoas hoje que dizem que servem a Deus, mas estão brincando de servir a Deus. O dedo de Deus está escrevendo a história. Jesus está voltando. Tudo que está acontecendo em nossa volta, se você não sabe interpretar, deixa eu falar para você. Tudo isso que está acontecendo, Jesus, ele deixou escrito. Só que ele diz que Jesus iria voltar numa hora que ninguém sabia. Ele ia voltar numa hora que ninguém sabia. Então tem muitas pessoas que trocaram a oração, não oram mais, não buscam mais, estão brincando dentro da igreja, estão brincando com os utensílios de Deus. Mas a justiça de Deus, ela vai chegar. Jesus está voltando, se prepara, volta para o quarto para orar, direciona a tua oração. Deus, ele é juiz, ele é justo. Tudo isso que está acontecendo não é para você ficar com medo, não é para nós temer. Tudo isso que está acontecendo, Jesus disse, não temas, não tenha medo. Você pode estar passando a pior luta na tua vida, você pode estar passando a pior dificuldade na tua vida. Faça como Daniel, pegue o exemplo dele, lá na cova dos leões. Quando ele vai para a cova dos leões, a Bíblia diz que Deus dá o livramento para ele. Deus não impediu que Daniel fosse jogado nas covas dos leões, mas Deus livrou Daniel lá na cova dos leões. Todos aqueles que são de oração, que têm uma vida com Deus, Deus dá o livramento para eles. Ao contrário de Beltesazar, quando a Bíblia diz que Daniel começa a interpretar aquilo que estava escrito na parede, a Bíblia vai dizer no versículo 25, que essa interpretação Daniel falando para ele, Menem, Deus cortou os dias do seu reinado, pôs um fim nele, Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Ou seja, aquilo que era difícil dele entender, Daniel era fácil para Daniel entender. Aquilo que ninguém conseguia entender, para Daniel foi tão fácil. Por que será? Aquilo que todos os magos, os feiticeiros, os astrólogos, todos não entenderam. Beltesazar trouxe todos, ninguém entendia. Por que só Daniel entendia? Porque só Daniel compreendia, era tão fácil. Era tão fácil. É mesmo quando você colocar numa sala de aula muitos meninos, muitos jovens, e dizer para eles, olha, eu vou passar uma lição hoje, muito fácil para vocês. E ninguém entende. Mas de repente chega um e diz, eu entendo tudo isso. Por que será? Porque eles têm feito a tarefa deles. E quando Jesus veio, ele diz em Lucas, o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. É por isso que tem muitas pessoas que no momento de luta, no momento de prova, no momento de dificuldade, ela não entende o que está acontecendo na vida dela. E talvez essa mensagem seja para você. Pastor, eu não entendo o que está acontecendo. Dobra o joelho, ore. Deus vai te revelar. Tem uma vida santa com Deus. Tem um espírito excelente diante do Senhor. A igreja precisa voltar a orar, a buscar, ter uma vida com Deus, a reverenciar a Deus, parar de fazer festa, brincar com os utensílios de Deus, trazer para dentro da igreja aquilo que não agrada a Deus. Tem muitas pessoas que estão trazendo para dentro da igreja para fazer festa, utensílios que não agradam a Deus.
E muitas igrejas não entendem o porquê que está acontecendo isso tudo. Porque deixaram de orar. Quando você ora, você interpreta as coisas. Quando você ora, Deus abre a tua visão. Quando você ora, Deus livra você da cova dos leões. Quando você ora, Deus revela para você os mistérios que estão acontecendo. Deus não vai deixar você sem entender tudo o que está acontecendo. Talvez você está perdido, sem entender nada, perdido, precisando de ajuda. Por isso que Deus trouxe essa mensagem hoje. Eu quero orar por você, onde você estiver. Eu quero que você, nesse momento, entenda e compreenda que a justiça está com Deus ainda. Daniel, quando interpreta, ele diz, olha, você foi pesado na balança, a balança está na mão de Deus, a justiça está na mão de Deus. Quando você ora, você compreende isso. E eu quero orar por você, onde você estiver. Você pode estar dentro da cova dos leões, passando por lutas, sem entender o que está acontecendo na tua vida. Uma oração é capaz de mudar a tua história. Uma oração é capaz de mudar a sua vida. Uma oração sincera é capaz de mudar você. Então fecha teus olhos, eu quero orar por você. Eu quero orar para a tua vida. Você que está com medo, você que está apavorado, você que não sabe como tomar uma decisão na tua vida, só um jeito, a oração. A oração sincera muda a sua história, muda a tua vida. Deus, em nome de Jesus, eu oro por esta vida agora. Deus de Daniel, Senhor, talvez essa vida está apavorada, não sabe o que fazer, não sabe, meu Pai, o que vai estar acontecendo, mas o Senhor é o Deus que revela mistério, o Senhor é o Deus que consola os abatidos, o Senhor é o Deus que transforma vidas. Ó Deus de Daniel, visita essa vida agora, livra ela da cova dos leões, livra ela dessa perturbação, tira essa perturbação da cabeça dessa mulher, arranca este mal do coração deste homem, ó Deus. Meu Pai, eu oro por essas vidas, que essa oração chegue agora nos presídios, chegue nos hospitais, chegue aonde tiver uma pessoa apavorada com Beltesazar, ó Pai, e muda a história desta vida, e antes que o mal aconteça com ela, livra ela, Senhor, desta morte, livra ela da depressão, da angústia, meu Pai, em nome de Jesus, eu declaro esta vida liberta, curada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que Deus te abençoe. Daniel orava 3 vezes ao dia. Volte a orar, volte a buscar. Direcione a tua oração, que eu tenho certeza que Deus estará te abençoando. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus.